Falando sobre China, a gente tem ali também um país que está vivendo uma série de estímulos, vive o processo ao contrário, a gente já vem se posicionando isso há bastante tempo, que a China ela está com a economia parando, sendo que eles querem acelerar. Então o processo lá é um pouco diferente, com um país fazendo mais estímulos, enquanto os outros, né, como Estados Unidos e Europa, estão fazendo ao contrário, tentando segurar, né? A China e esses incentivos da China começaram a dar alguns resultados agora em março já, né? A atividade industrial expandiu lá, a atividade não industrial também, né? Então, tudo que o governo chinês está botando na economia está dando resultado, né? Como é esperado lá, uma economia muito planificada, centrada ali no, nos incentivos do governo. E esse crescimento veio, é, ele mudou a tendência que vinha desde setembro de 23, que era só de queda na produção industrial. Foi a primeira vez desde setembro, na medição mensal, que esse resultado veio positivo. O índice dos gerentes de compras, que é aquele que a gente gosta de analisar também, né? Se vem acima de 50, ele é expansionista, e abaixo de 50, ele é contracionista, ele subiu para 52,7. Desculpa, 52,7 em março, e ele tinha saído de 52,5 de fevereiro. Ou seja, está em terreno expansionista E acelerando. e acelerando, né? Então, a China está conseguindo estimular a economia, porque eles têm lá, o governo chinês, ele tem uma meta de PIB, né? E a meta de PIB deles é bem arrojada, é 5%, e eles vão fazer o possível para chegar nessa meta. Fizeram várias medidas, incluindo medidas no mercado financeiro para evitar que o preço das ações caísse, para passar esses bons indicadores para o resto do mundo e para mostrar que a economia da China não está como se previa no começo do ano. Então eles têm um cuidado muito grande com isso, né, de como querem ser vistos e tal, mas é, num, num, continua nessa, como que a gente pode dizer, a gente batizou os anos 70 aqui no Brasil de economia em marcha forçada, né, que o Brasil tinha que fazer um ajuste, mas o governo continuou incentivando a economia. Na hora dá certo, mas a conta, quando veio nos anos 80, veio bem pesada aqui para a gente. A China tem um pouquinho mais, né, bem mais robusta, não tem o problema de inflação que a gente tinha, né? Era outro mundo também, 40 anos atrás. Mas ainda assim pode haver uma ação e reação ali preocupante na China, mas eles agora, no momento, estão conseguindo esse resultado bom, como mostram os dados aí de março. Olhando para o lado da China também, tem que ser lembrado que a China veio de grandes problemas ali por essa questão do governo forçar um pouco a barra ali para manter a economia girando. E isso trouxe. E o próprio fato da China ocultar muitos dados, né? Sim. Ela não é tão transparente assim, acaba gerando um pouco de receio, fez com que muito dinheiro saísse de lá também de investimentos estrangeiros, assim como a gente viu aqui no Brasil saindo bastante. Só que lá saiu tanto que o preço ficou tão barato que o pessoal começou a voltar agora porque o preço está barato. Então, todo esse estímulo ali da China tem surtido efeito por conta disso. E a gente vendo que esses dados, né, como o PMI, esses dados que vem mostrando que a economia vem acelerando, também são pontos que devem favorecer a China ali no curto prazo, mas bem pontuado pelo César aqui, temos que avaliar o quanto que isso vai trazer depois de problemas futuros, né? A gente não sabe ainda, que a gente viu ali a história, que pelo menos no Brasil a gente teve a década perdida ali, né? Depois de tanto o governo acelerar e forçar a barra, a conta veio e foi pesada para a gente, né? Então vamos ver como que isso vai acontecer na China. Normalmente a gente não sabe porque ainda existe uma caixa preta ali, né? Que a gente não consegue desvendar, não consegue ter tanta transparência para saber se de fato os dados virão bons ou não, né? E Europa, já com bem menos dados, bem menos informações de atualização do que a semana passada, mas segue ainda buscando ali a retomada econômica e para isso Visa já vem posicionando que deve começar essa desaceleração dos juros antes do que os Estados Unidos, né? Eles tiveram Foi um dado importante que saiu na última semana, que foi o dado de inflação, e a inflação teve um recuo um pouco abaixo do previsto do mercado, né? Então eles entraram numa zona de conforto ali em relação à inflação,
E como a gente disse semana passada, né, o presidente do Banco Central Europeu já adiantou que não vai olhar para os Estados Unidos, né, não vai esperar os Estados Unidos começar a cortar taxa para eles poderem cortar. Então tá sendo esperado um corte de taxa na Europa já para esse primeiro semestre, né? Pode ser na próxima reunião ou, se não, na outra, dado que os dados de economia lá estão bem mais tranquilos e tal, eles estão num terreno diferente, né? Como a gente pontua aqui, em vez de baixar os juros, eles estão precisando baixar os juros para estimular a economia lá, diferente de outros países que a gente acompanha aqui. Na Argentina também, a gente segue com notícias similares. O Milei ainda tentando fazer vingar ali o seu plano de governo, que foi prometido nas eleições, e que tem encontrado bastante barreira, mas não vai poder falar que não tentou, né? Então tem tentado bastante. Aquela medida que ele falou de 70 mil de demissão, né, o fim do contrato de 70 mil funcionários públicos, foi confirmado que 15 mil realmente não foram renovados. Tá gerando ainda, né, bastante protesto lá. Essa semana as notícias foram menos econômicas do que bélicas, quase na Argentina, até porque o Milei, né, teve a comemoração aí de, acho que 30 anos da Guerra das Malvinas, e o Milei botou em pauta isso de novo, né, disse que vai tentar por outros caminhos reaver ali as Malvinas. Isso. Para a Argentina por outros meios, que não seja, obviamente, a guerra. Então, as notícias na Argentina nessa semana foram menos importantes para a gente aqui, né, para o Brasil e para os investidores, e mais de política mesmo do dia a dia ali, coisa que a gente está bem acostumado aqui no Brasil, com protesto, com briga no Congresso e tudo mais. Já